Hey, você aí do outro lado, eu estou escrevendo um livro infantil, nesse momento, um livro ilustrado, cabe ressaltar, porque tem uma diferença enorme aí dentro desse grupo que a gente chama de livros infantis e como isso funciona na prática. Eu tenho estudado muito o assunto nos últimos tempos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi, principalmente sobre como diferenciar os livros infantis, porque a gente fala livro infantil e parece que é uma coisa só. E não, tem muito detalhe que vai de cada faixa etária. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Cada ano a criança está diferente, a criança tem necessidades novas. É muito diferente de como um adulto se comporta com as coisas que ele consome. As crianças a cada ano, a cada mês, são coisas diferentes. E quando a gente escreve, a gente produz alguma coisa para a criança, além da responsabilidade ao fazer isso, a gente tem que prestar muito atenção que a criança está passando naquele momento de cada faixa etária. Então esse vídeo de hoje é para a gente explicar esses detalhes que tem em cada faixa etária e eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho estudado, o que eu tenho aprendido em como escrever para cada uma dessas faixas etárias. Oi, eu sou Rodrigo Teodoro, eu sou compositor e escritor e vamos direto ao assunto. Eu estou escrevendo no momento um livro ilustrado infantil. Cabe ressaltar que é ilustrado, tá? O infantil, ele vai ter 1 milhão de coisas aqui, mas cabe ressaltar que é ilustrado para uma faixa etária bem específica, de 6 a 8 anos. A gente vai entrar em detalhes de cada faixa etária. Eu já escrevi um livro infantil anteriormente, que vai ser publicado esse ano, tem contrato, já tem ilustrações, inclusive, então provavelmente esse ano o livro deve sair pela editora Saíra Editorial. E eu estou escrevendo no momento também um livro infanto-juvenil, que aí já entra em outra categoria aqui da grande grupo aí de livros infantis. Muito diferente dos livros de jovem adulto, por exemplo, que não entra aqui na categoria. Muita gente insiste em colocar alguns livros que são jovens adultos, como Jogos Vorazes, dentro da categoria infanto-juvenil. E eles não cabem aqui porque eles não são pensados especificamente para as faixas etárias que a gente vai abordar aqui, que a gente considera livro infantil. O livro infantil vai estar mais ou menos aí de 0 a 13 anos. Né? A partir disso, até 12, 13 anos, a criança já começa a fase pré-adolescente, né? Já começa a se tornar um adolescente, então muda o que a gente escreve, como a gente escreve para essas pessoas que já estão 13 e mais. Então é muito diferente. Quando a gente fala de livro de jovem adulto e adulto, a gente diferencia por gêneros. Se é uma ficção científica, se é uma fantasia, se é um livro de terror. Quando a gente fala de livro para criança, a gente não entra nessa categorização. Pode ser livro de terror para criança? Pode. Só que você vai ter que adequar para a faixa etária que você está escrevendo. Então a gente não entra tanto nesses meandros de gêneros, mas sim de faixas etárias. A gente tem vários formatos que a gente pode escrever para criança. Antes da gente falar da faixa etária, a gente pode dividir os livros infantis em categorias como livro para bebê. Tá? O livro para bebê é o quê? É um livro, parece estranho, né? Livro para bebê, mas existem sim. São histórias bonitinhas, bem curtinhas, que os pais vão ler, obviamente, para os bebês. Mas a ideia ali não é que a história seja tão importante assim. O mais importante é essa iniciação à literatura através do que os bebês fazem ali na sua interação quando criança, né? Que é sensorial, né? O bebê é muito sensorial. Quando eu passei um período meio fazendo estágio para aula para bebês de música, né? A gente usava muito o corpo para fazer som e o corpo das crianças com os pais. Então é uma diferença muito grande de você ensinar, por exemplo, música para criança do que para um adulto, para um bebê, do que para uma criança, porque ela não está pensando ali, não está entendendo o que você está falando. Então a gente vai muito da parte sensorial e nem é só auditiva, é da parte sensorial tátil. Então o livro infantil para bebês, ele é um livro muitas vezes grosso, porque a criança vai morder, vai pôr na boca, então o material vai ter que ser diferente. Ele é lúdico, então ele vai ter brincadeiras, tem livros que você vai encaixar coisas, então ele é um livro barra brinquedo. Ele é bem diferente, existem pessoas que são especializadas nesse tipo de livro. Eu não tive essa experiência ainda de estudar a fundo como escrever livros para bebês, porque realmente é uma categoria à parte. Acho que até que deve-se ter um estudo aí de psicologia, pedagogia para escrever para bebês, né? E quando a gente fala de uma faixa etária um pouquinho mais avançada, aí a gente começa a falar dos livros ilustrados infantis. Aí a gente começa a falar de faixa etária de fato. A gente tem uns livros aí que a gente vai pegar
de 4 a 5 anos de idade a 8 anos de idade. Essa é a faixa etária de livros ilustrados, que a gente conhece como livro ilustrado infantil. Como, por exemplo, que está fazendo muito sucesso no Brasil ultimamente, que é os livros da Beatrix Potter, né? Que é a história do Pedro Coelho. Como que é esse livro aqui? Vocês podem ver aqui. É a ilustração mais texto curto, super curto. Isso aqui é para crianças bem pequenas, né? Então o pai vai ler o texto, a criança vai estar junto, geralmente o ideal é que se leia junto, a criança vai ver na ilustração, o pai e a mãe vai lendo junto com a criança. Então é um livro que a narrativa depende fortemente da ilustração. Ou seja, o autor não vai ficar descrevendo a cena, não vai descrever o que o personagem está usando de roupa. Isso cabe ao ilustrador fazer. Então, a parceria é muito forte aqui entre autor e ilustrador. Tem outro aqui que é brasileiro, que é A Avó Amarela, da Júlia Medeiros, saiu pela editora Osé. Aqui já é um livro que brinca com colagem. Aqui a gente já tem textos um pouco mais longos. Então eu diria que isso aqui é um livro já para faixa etária de 6 a 8 anos, por exemplo. Então a criança ainda não lê sozinha, ou pode estar iniciando a leitura sozinha, devagar, e os pais vão cooperar aqui. O ideal do livro, já falando um pouco do que eu tenho estudado, do livro dessa faixa etária de 6 a 8 anos, é legal que os pais também se divirtam na leitura, né? Esse é o desafio de escrever para a criança, é um desafio muito grande. Então a gente tem aqui também Domingão Joia, que era um dos meus livros favoritos quando eu era criança. Esse já se espera, né, faixa etária aqui 8 anos, que a criança leia sozinha, que é um livro que a criança vai ler sozinha, mas ainda depende da ilustração como parte para contar a história. Então a ilustração dentro do livro ilustrado infantil ela é muito necessária porque a narrativa não consegue caminhar sozinha. Isso é uma diferença fundamental entre as categorias de idade. Então a gente tem essa diferenciação bem pequena ali, que vai depender do autor, da faixa etária que ele está escrevendo um livro ilustrado infantil. Porque você pode ter um livro ilustrado infantil para uma criança que já lê sozinha. Bem devagar e tal, vai ser bem devagar, mas ela lê sozinha. E você vai ter a categoria para criança que não lê sozinha. Então o texto vai ser bem mais curto e vai se apoiar muito mais na ilustração. Para uma criança um pouquinho maior, de 6 a 8 anos, aí você consegue ter um pouquinho mais de texto, como a gente viu aqui no livro da Avó Amarela. Eu tenho aqui também um clássico que eu quero mostrar para vocês. Esse livro eu adorava também, que é um clássico da Ruth Rocha, que é A Escolinha do Mar. Ele não é mais com essa ilustração, mudaram a ilustradora, não sei porquê, mas esse livro é fenomenal. É lindo esse livro, e aí vocês podem ver que o texto é curto também. Eu li muito esse livro e reli, carregava debaixo do braço. Você tem mais texto do que o da Beatrix Potter, do Pedro Coelho. Por quê? Porque isso aqui é um pouquinho maior. Isso aqui eu li sozinho, não foi minha mãe que leu para mim. Então são livros, a gente vai ter que ter essa diferenciação. É para criança que já lê sozinha ou não é? Isso é muito importante. Os meus livros infantis, principalmente que eu estou escrevendo agora, ele trata muito para uma criança que já consegue ler sozinha. Mas se o pai for ler, ele vai se divertir também. A minha ideia é sempre escrever algo que o pai que vai ler para a criança, a mãe que vai ler para a criança, se divirta tanto com a criança e que tenha uma camada um pouquinho a mais que o pai vai entender, a mãe, e a criança não vai entender naquele momento, né? Que é uma coisa mais reflexiva. Isso cabe em livro infantil, né? A mesma coisa quando a gente pega um livro da Pixar, né? Que é para toda a família. Eu acho que é bem legal pensar nisso também. E aí a gente tem a faixa etária, que essa é difícil pra caramba. Também, todas são, né? Que é a faixa etária de 8 a 11 anos e 11 a 13 anos, que aí a gente chama de infanto-juvenil de fato. Aqui é a diferença importante do livro ilustrado. Tem ilustrações? Alguns desses livros vão ter, deixa eu mostrar para vocês. Se você lembrar, eu não estou com ele aqui, eu tenho também. Diário de um Banana. É um livro que é de 8 a 11 anos. A criança lê sozinha, o livro é dela, o pai não precisa ler nem nada do tipo. Só que ele tem ilustração. Como aqui a gente tem Os Últimos Jovens da Terra, que está fazendo muito sucesso ultimamente também. Esse livro aqui é focado em 8 a 11 anos. Mas a ilustração não é fundamental para contar a história. Sem a ilustração, você lê o livro. Normal, não precisa, né? Tanto que você for um adulto e que não é muito fã de ilustração e pegar isso aqui para ler, você não vai precisar prestar atenção na ilustração. Se você é fã de ilustração como eu, você vai adorar. Então a diferença aí é uma diferenciação. A ilustração aqui ela tá só para
povoar o imaginário daquela criança, chamar a atenção, né? Uma criança de 8 a 11 anos, ela ainda vai chamar muita atenção um livro que é ilustrado, colorido e tal, que vai ter coisas diferentes acontecendo. Mas você só precisa do texto para entender a história. Isso é uma diferença muito grande. Quando a gente já pega os livros, deixa eu até tirar isso aqui, tá na pilha errada. Quando a gente pega os livros de 11 a 13 anos, quem é Goosebumps? Eu trouxe aqui o livro do meu colega Daniel Renatini, que é a série Herdeiros das Estrelas, que também colocaria aqui dentro dessa faixa etária. A gente tem a República dos Argonautas, infanto-juvenil também. A Lenda da Caixa das Almas, ele flutua um pouco, mas ainda assim, crianças de 11 a 13 anos gostam muito desse livro. E claro, o mestre de todos aqui, apesar que Goosebumps veio antes, o Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é bem escrito na faixa etária de 11 a 13 anos. A J.K. Rowling, ela mirou certinho e acertou no alvo, como ela acertou com os outros livros que vão crescendo com as crianças também, né? O Harry cresce junto com o leitor na época que foi lançado. Então esses livros aqui, Harry Potter, a gente pode falar de Crônicas de Nárnia, também a gente pode falar de Percy Jackson. Esses livros são dentro da categoria infanto-juvenil. Mas se a gente pensar em faixa etária, ele fica bem ali entre 11 a 13 anos. Uma criança mais nova, se ela já lê, pode ler? Claro que pode. Mas o foco do escritor ao escrever é uma faixa etária. Né? E a gente vai chamar essa grande faixa etária de 8 a 13 anos, é o que é chamado de middle grade, lá nos Estados Unidos, que a literatura inglesa infantil categoriza muito bem isso aí, até porque há um foco muito grande em mercado, em venda de livro para escola e tal, então eles tentam categorizar muito bem para atingir mais e mais vendas ali a partir dessas faixas etárias. Então a gente tem esses expoentes aí dos livros de 8 a 11 anos, que a gente vai falar de, novamente, Os Últimos Jovens da Terra, o Roald Dahl, que aqui eu tenho As Bruxas, mas ele fez Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda, é um dos grandes autores norte-americanos que escreveu para crianças, não estou enganado, eu acho que é norte-americano, né? Posso estar enganado e o cara é inglês. Em português a gente tem também a Stella Carr, que escreveu muito para essa faixa etária. A coleção Vagalumes também é nessa faixa etária. Aqui a gente tem o Monstro do Morumbi. A gente tem também, que está muito famoso agora no momento, que é a Isadora Moon. Aí tem vários livrinhos, né, dessa série. Você tem vários outros. Como eu falei, o Diário do Banana é o maior expoente dessa faixa etária. E aí, de 11 a 13 anos, é o que eu falei, Harry Potter, Crônicas de Nárnia, Percy Jackson. Mas quais são as diferenças aí quando você vai escrever um livro para essas faixas etárias? Aí que o negócio complica, porque aqui a gente está falando uma questão mais de mercado, como que quem vai vender esse livro vai diferenciar isso ali, para quem é o pai que vai comprar, na hora de saber como que ele vai comprar isso. Uma coisa que eu esqueci de falar, o livro de 8 a 11 anos pode ter ilustrações. O livro de 11 a 13 anos não necessariamente vai ter ilustrações. Em sua maioria, você não vai encontrar ilustrações nesses livros, porque eles têm mais texto, mais palavras, uma linguagem um pouquinho mais madura para essas crianças aí que estão em desenvolvimento e não querem ler livros tão infantis assim. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Livro infantil ilustrado. Livro infantil ilustrado, ele fica aí nessa categoria gigante, nessa faixa etária gigante de 0 a 8 anos. Mas aí você vai ter que dividir se é livro para bebê, se é livro que a criança lê sozinha ou ela lê com o pai, ou é um livro que ela vai ler devagarzinho, a partir de palavra por palavra, sozinha. Então é um desafio você escolher, porque você vai atingir um público muito pequeno também, né? Você vai atingir todo mundo. Essa é uma questão importante também. Aí o foco é mais ou menos 800 palavras, se for para a criança que vai já conseguir acompanhar essa leitura sozinha. Então você vai ter um livro que vai, geralmente até se pensam no número de páginas, então 32 páginas ou 24 páginas, e aí quem escreve o livro já vai ter que pensar na ilustração, porque você não pode escrever muito no texto, então você tem que pensar o que vai ter aqui de ilustração, o que eu vou combinar com o ilustrador que vai ter aqui. E aí você vai ter que pensar página por página. Então o ideal é também que tenha um storyboard. Algumas editoras que eu tenho pesquisado ultimamente exigem um storyboard até mesmo do autor, mal desenhado, mas para quem for comprar essa história, o editor que está analisando essa história tem uma ideia do que se trata, do que o autor pensou para as ilustrações. É difícil escrever para criança? É. Eu falei, são 800 palavras. Para você ter uma noção, se você não está acostumado com a métrica de palavras, um livro como Harry Potter tem 80 e poucas mil palavras. Um livro de 80 e pouco mil palavras tem mais ou menos, vamos ver aqui,
260 páginas, certo? Então é um livro de 260 páginas, mais ou menos 80 mil palavras. Geralmente um escritor, para escrever um livro desse em 3 meses, vai focar em escrever 500 a 1000 palavras por dia para escrever a primeira versão desse livro. Nossa, mas um livro infantil é só 1000 palavras, então eu consigo escrever em um dia? Se você é um leitor de contos, sabe que tem contos que tem 1000, 2000 palavras, e muitas vezes um autor escreve isso em uma sentada. Mas há uma diferença. Quando você escreve para adulto, jovem adulto um pouco menos, mas quando você para adulto, você realmente não pensa de fato nas palavras ali, se aquele adulto vai conseguir ler aquilo ou não. Em como você está entregando aquela mensagem que fique claro para a criança ou não. É diferente. Você tem mais liberdade do que você tem no livro infantil. No livro infantil você vai ter que pensar muito bem palavra por palavra. Então, escrever 1000 palavras em um dia é um desafio quando você escreve um livro infantil. Você vai ter que escrever com muito mais calma. Você vai ter que escrever com menos palavras por dia, porque cada palavra importa ali. E você vai voltar e apagar 1000 vezes, porque a revisão, pelo menos no meu caso, tem sido um processo bem mais trabalhoso do que o livro infanto-juvenil que eu estou escrevendo para a faixa etária de 11 a 13 anos. Por quê? Porque ali é um pouco diferente, né? Como a gente trabalha as palavras. Ainda tem um cuidado, mas é um pouco diferente. O livro infantil ilustrado, ele também tem que ter uma lição de moral. Ele não é educativo. Quando a gente fala de gêneros de livro infantil, a gente tem aquele gênero que é o de não ficção, que é um livro que vai ensinar alguma coisa para a criança de forma direta. Nome dos animais, a flora brasileira do Cerrado, por exemplo, né? Claro, de maneira lúdica ali, vai explicar como os dinossauros foram extintos. Eu tinha um livro desse, muito legal. Vai ter sobre reciclagem, como lavar as mãos. Existem vários desses. Isso a gente coloca dentro da categoria de não ficção. São livros incríveis, mas eles são de não ficção. Quando a gente fala de livros de ficção que vão contar uma história, esse livro tem que ter uma lição de moral. Ele tem que ter uma parte educativa que não fica tão óbvia assim, mas que a mensagem é passada para a criança. Então você tem que pensar nisso. As editoras, estou falando pensando nas editoras, elas procuram livros assim. E você pode abordar assuntos difíceis. Muita gente pensa que livro para criança é um livro vai ser bobinho. Não, um livro ilustrado para criança, as editoras vão pedir que você trate de assuntos difíceis. Então você pode tratar de luto, você pode falar de divórcio, assuntos que muitas vezes vão ser para um adulto, para os pais tratarem com o responsável das crianças, tratar esse assunto com as crianças vai ser muito difícil. Então o livro ilustrado serve para essa ponte também. Eles têm essa função aí educativa, socioeducativa, de trazer um assunto que é difícil, que muitas crianças passam. Luto, divórcio, crianças que são diferentes uma das outras, né? A criança que mudou de país, mudou de escola, tudo isso são assuntos muito complicados de se tratar. E então o livro infantil vem para trazer isso de uma forma mais leve. E é importante que o seu livro, se você quer escrever um livro infantil ilustrado, trate desses assuntos. As editoras que você vai, tradicional, você não paga para ser publicado, elas vão publicar o seu livro, vão tentar colocar esses livros nas escolas, elas vão buscar esse tipo de conteúdo. E claro, tem que ter muito humor, mas muito humor mesmo. Por quê? Porque a criança quer uma coisa lúdica, né? Ela quer algo que ela possa brincar ali, se divertir e rir, e ao mesmo tempo vai aprender e ter uma imersão na história. Então é muito importante que tenha humor. Se você pegar qualquer livro infantil, qualquer um desses aqui que eu mostrei para vocês, eles vão ter humor, de um jeito ou de outro. Alguns têm um humor mais forçado, que eu não gosto tanto, e outros têm um humor mais leve, que a criança vai realmente rir, até gargalhar, mas ele não fica tão escrachado assim. Então o humor é fundamental. O protagonista tem que ser da idade da faixa etária que você está focando. Precisa ser uma criança? Não, pode ser um monstro, pode ser um animal. É muito comum animais, né, estarem presentes nas histórias infantis, como o ursinho Pooh, apesar que o protagonista é um menino, mas a gente tem vários animais que falam e andam ali, né, como se fossem bípedes, apesar de ser um urso, etc. Então, é muito importante pensar nesses quesitos. Quando a gente fala de livro infanto-juvenil, aí a gente fala dessa parte aqui, como eu mencionei para vocês, Harry Potter e Isadora Moon. Isso aqui tudo é infanto-juvenil, só que a gente vai dividir por faixa etárias. Esse aqui já é de 8 a 11 anos. Esse aqui é de 11 a 13 anos. Não quer dizer que eles não podem ler um ao outro, né? A criança de 11 anos, claro que pode ler um livro que não é para a faixa etária dela mais nova, né? E uma criança mais nova pode ler um livro que é um pouquinho mais velho,
Até porque esses livros aqui não vão ter um conteúdo que, meu Deus, uma criança de 10 anos não possa ler, né? Se tiver, aí já não está dentro das classificações indicativas. Há uma diferença de tamanho e de fonte. Um livro como o da Isadora Moon, a fonte é maior. O livro aqui do Roald Dahl, As Bruxas, né? Que é aquele filme As Convenções das Bruxas, tem ilustração e a fonte é maiorzinha, né? Para a criança ler. Monstro do Morumbi é a mesma coisa. São livros mais curtos, geralmente bem curtos. Se a gente falar em palavras, métrica de palavras, em média 20 mil palavras mais ou menos. Quando a gente fala do infanto-juvenil a lá Harry Potter, a moda Harry Potter, aí Crônicas de Nárnia ou Percy Jackson, aí são livros mais parrudos, 80 mil palavras mais ou menos, pode até ser um pouco mais. O ideal é que não seja muito mais do que isso, porque senão fica um livro muito grande. E não tem ilustração. Geralmente, pode ter ilustração? Claro que pode. Todo livro pode ter ilustração, então é um livro adulto. Vai depender do escritor e da editora. Você viu que eu não falei muito em gênero aqui, porque ao mesmo tempo que escrever para criança tem certas restrições, restrição de vocabulário, restrição de conteúdo que você vai abordar ou da maneira que você aborda esse conteúdo, escrever para criança também tem uma liberdade muito grande dentro de gênero. Por que eu estou falando isso? Quando um autor como Stephen King ganha um nome, ele ganha um nome dentro de um gênero. Muitas vezes é assim, muito difícil um autor que escreve em vários gêneros diferentes e consegue se estabelecer. Há um foco em um gênero, principalmente na literatura norte-americana. Você vai ter um autor que às vezes, se ele quer escrever um gênero diferente, como foi o caso da J.K. Rowling, o que ela fez? Ela usou um pseudônimo. Ela escreveu histórias de detetives mais adultas. E isso acontece com vários outros escritores. O próprio Stephen King também teve pseudônimo em uma época, né, que é o Richard Robert, acho que é Richard Bachman. Então, esses escritores, quando eles querem transitar de gêneros, muitos vão usar pseudônimos, porque o leitor que lê gênero de terror e lê Stephen King, ele quer ler o Stephen King do terror. Então é um pouco diferente essa questão do livro de adultos, né? Então o escritor que escreve fantasia, Tolkien, ele vai ficar marcado por fantasia, vai se estabelecer naquele gênero, e é muito difícil sair desse gênero. A mesma coisa vão ter com vários outros autores. Tem o Brandon Sanderson, que escreve fantasia, né? O maior expoente hoje. Então, vários autores vão ficar presos. Quem escreve romance, Nicholas Sparks, por exemplo, fica muito preso dentro de uma categoria, dentro de um gênero literário. Quando a gente fala de literatura para criança, não. Você pode escrever o gênero que você quiser. Você pode escrever fantasia, uma ficção científica aí, né, que dê para a criança entender. Você pode escrever uma coisa mais realista, né, uma criança na escola sem nenhum elemento especulativo de magia ou ciência. Você pode ter histórias futurísticas, não futurísticas. Você tem uma gama de histórias diferentes que você pode contar. E são histórias, claro que você vai ficar um pouco meio preso na questão que vai ter sempre uma aventura, vão ter certos clichês e tal. Mas você pode experimentar muito com formato, isso é legal de livro infantil. Você pode experimentar com formato, as crianças têm mais facilidade em aceitar. Tem muito autor que é focado em poema e poesia, né? Eu mesmo quando era criança adorava ler poemas ilustrados, né? Achava incrível isso. Então, a gente tem vários gêneros, multiplicidade de gêneros. A gente pode ter contos de fadas, fábulas que são super comuns, fantasia, aventura. A gente tem um livro ilustrado, que é uma coisa à parte, poesias, não ficção, que eu acabei de falar para vocês, quadrinho, então tem muita coisa. E uma dica, a dica mais importante aqui, que não é um vídeo de dicas, mas se eu posso dar uma dica para quem quer começar a escrever infantil, como eu também estou nessa trajetória, leia muito. Você viu o tanto de livro que tem infantil aqui? Isso não é livro só que eu li quando era criança, não. São livros que eu comprei ano passado, ano retrasado, vou comprar mais esse ano, porque faz parte do que você quer escrever, você lê muito daquilo. Então, se você quer escrever livro para criança, independente da faixa etária que você escolheu aqui, você vai ter que ler. Você quer escrever para essa faixa etária aqui, 11 a 13 anos, vai ler um monte de livro categoria middle grade. Quer escrever de 8 a 11 anos, vai ter que ler esses livros aqui. Quer escrever livro infantil ilustrado, vai ter que ler, porque as linguagens são diferentes e tem autores fantásticos, brasileiros aí, Pedro Bandeira, Ruth Rocha, que você pode ler. Então, leia, e leia muito. Se você não gosta de ler esse tipo de livro aqui, aí eu acho que você pode escrever outro tipo de coisa. Aí talvez a literatura infantil não é para você. Se você quer escrever infantil,
vai ter que ler e consumir coisas que estão no momento, coisas que já passaram, vai ter que se apropriar dessa linguagem muito bem. Se tem uma dica aqui que eu podia te dar aqui, porque esse vídeo hoje foi realmente só para falar das diferenças e das coisas que eu tenho estudado de literatura infantil, mas se tem uma dica que eu posso dar, que é a única que eu tenho certeza, que as outras eu não tenho, eu estou estudando ainda, é leia livros dessa faixa etária. E a última dica que eu vou dar para vocês é façam cursos de autores, tem vários cursos agora, tem no Masterclass, tem no BBC Masterclass, não sei se já viram, procurem aí, e tem o Doméstica. Tem cursos muito legais de autores já estabelecidos falando sobre como escrever para criança, porque é uma responsabilidade muito grande escrever um livro infantil. Então, se você quer escrever para criança, eu indico muito que você leia o que outros autores fizeram e leia ou veja vídeos ou aulas de outros autores já estabelecidos falando do processo deles. É muito importante que você entenda para você não escrever besteira e aí você vai fazer uma publicação independente para criança e faz um livro que não é apropriado para criança, mas está sendo vendido como se fosse para criança. E aí é uma falta de responsabilidade. Então, se você escreve coisa para criança, há uma responsabilidade por trás também do que você está escrevendo muito grande, afinal você está escrevendo para uma faixa etária que vai se formar a partir da leitura dos seus livros também, de tudo que ela consome, né? Então é importante que você tenha responsabilidade no que você vai colocar nos seus livros para crianças. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre journaling, sobre escrita criativa, sobre como viver com mais tranquilidade nesse mundo caótico, não esquece de se inscrever no canal, curtir e apertar o botãozinho do hype, porque aí o vídeo aparece para mais pessoas aí na timeline do YouTube. Boa criação, boa escrita, boa leitura. Não esquece, quer escrever? Tem que ler muito. Te vejo no próximo. Tchau!